Palavra de Deus, Atos, capítulo 27, verso 39, diz assim: E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais em tábuas e outras coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Amém. Deus abençoe, pode tomar o seu assento. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Palavra de Deus aqui, capítulo 27 de Atos, conta a história de um naufrágio. O apóstolo Paulo é encaminhado pelo rei Agripa a Roma, a pedido do apóstolo, pois havia feito um pedido, um apelo para ser julgado em Roma. E aqui começa essa história. Pelo menos nessa embarcação, são 276 pessoas ao todo que estavam no barco, na embarcação. Era uma embarcação aproximadamente de 30 metros. Comportava esse pessoal. E nós vamos ver aqui no decorrer dessa mensagem, e o que Deus colocou no meu coração para essa noite aqui, é que você está debaixo de uma promessa divina. Você está debaixo de uma promessa divina. E se a promessa é de Deus, é fato que esta promessa se cumprirá na íntegra, independente desse momento ou dessa situação que você está vivendo, ou que já vivenciou, porque você vai poder observar, por meio dessa passagem, o cuidado de Deus, a providência divina, para que os seus propósitos se cumpram na vida de cada um daqueles que ele tem um projeto, além da salvação, um projeto talvez ministerial, talvez algo que Deus tenha com você ainda aqui nessa terra. Olhando a passagem, e eu fiquei observando, eles passaram por uma tempestade em alto mar, enquanto eles estavam navegando. É uma tempestade muito perigosa, a Bíblia vai relatar isso por detalhes, inclusive Lucas, que muitos dos comentaristas falam que ele estava também na embarcação, por isso os detalhes de tudo isso que passou. Depois você pode ler o capítulo 27 todo aqui, de como foi a navegação, como aconteceu os ventos contrários, como aconteceu tanta oposição naquele momento em que eles tiveram que mudar o curso para poder se proteger do vento contrário. Eu estava olhando, apesar desta passagem, além desta passagem, tantas outras passagens bíblicas que falam sobre tempestade. E na maioria das vezes, quando essas tempestades apareciam no texto, no contexto bíblico, era demonstrando o poder de Deus, a ação de Deus sobre a vida das pessoas,
e trazendo as pessoas para mais perto dele. Nós poderíamos citar aqui também algumas situações, como aqui Jesus chegou junto com os discípulos no barco, ele acalma a tempestade. Foi um momento difícil para os discípulos enquanto eles estavam atravessando o mar, e Jesus dormindo. Diz a Bíblia que Jesus estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos vão a Jesus e dizem: não te importas, mestre, que nós perecemos? Então Jesus se levanta. A Bíblia vai dizer que ele pede para que o vento se acalme, e para que o mar se acalme, o vento cesse. E isso aconteceu, e houve grande bonança. Eu fiquei imaginando isso, porque Jesus tinha esse poder, e tem esse poder de acalmar a tempestade, acalmar o vento, nos momentos difíceis da vida. Isso foi falado aqui no início do culto, e é fato. Nós podemos passar por tantas adversidades, mas temos um Deus que está no controle, e Ele pode acalmar a tempestade. Ele pode acalmar o vento e nos colocar no lugar e no propósito que Ele determinou para a nossa vida. Claro que pode. Jesus pode fazer isso. Mas enquanto eu li a passagem de Atos capítulo 27, eu pude observar que Ele não fez isso. Ele não acalmou a tempestade, Ele não acalmou o vento, todo aquele vento contrário que batia contra aquela embarcação, e tinha 276 pessoas a bordo daquele navio. Ele não acalma o vento. A relação de Deus com aquelas pessoas foi transmitida simplesmente através do apóstolo Paulo. E o texto-chave, ou os versículos-chave deste capítulo, são os versículos onde ele vai se manifestar, o apóstolo Paulo vai se manifestar dizendo que um anjo de Deus apareceu para mim à noite, e ele me disse, para que ninguém venha se preocupar, todos nós chegaremos vivos ao local determinado. Mas é interessante dizer aqui, que a tempestade não parou, o desespero toma conta de todos os que estavam na embarcação, todos os tripulantes, ao ponto de eles pensarem que iam morrer. A esperança, ela se foi, na verdade. A esperança de vida, a esperança se foi por causa da situação, por causa da tempestade. A Bíblia vai dizer em um certo ponto desta passagem, que eles se achegam a um lugar onde se encontra dois mares, ou seja, dois ventos contrários, onde torna ali um redemoinho. Esse vento é chamado Euraquilão, e eles passam por esse redemoinho, por essa tempestade. Eles soltam as velas do barco, eles soltam o leme, e deixam o barco ir à toa, ir por conta. E é tão interessante dizer que, se você observar o apóstolo Paulo nessa embarcação, assim como diante do seu julgamento, ali diante dos reis, antes de embarcar, ele estava tranquilo, em parte, ele também estava tranquilo na embarcação, porque ele confiava no Deus, aleluia, que disse para ele: Paulo, você precisa, além de pregar o evangelho aqui em Jerusalém, você precisa também ir até Roma, para que o evangelho seja anunciado lá. E claro, o cuidado de Deus foi tão maravilhoso, tão poderoso, que nós vamos ver aqui que o barco, ele se despedaçou-se, irmão. Não foi evitado de eles passar por esse problema, de uns que têm que saber nadar e sair a nado, e outros pegar alguns utensílios, alguma madeira, e ainda sair boiando para chegar até em terra, com seu esforço, mas sabendo que existia uma promessa: ninguém se perderá.
perderá. Ninguém vai se perder. Pastor Silas falou aqui que Moisés falou que nenhuma unha vai ficar aqui. E já despertou meu coração, porque a mensagem de Deus para essa noite, talvez não seja somente no individual, mas no coletivo. Por quê, irmão? Porque Deus ama a igreja dele, e nós estamos como que numa navegação. Pode ser que o vento esteja contrário para a vida de alguns aqui, mas eu quero dizer para você, mesmo diante das situações adversas, eu posso dizer, talvez Jesus não vai cessar a tempestade para você, irmão. Talvez Jesus não vai cessar as ondas bravias desse alto mar na sua vida, não. Tem coisas que é necessário e precisa você passar, mas você precisa ter confiança naquele que está cuidando de você, que você está debaixo da sua proteção. Ei, você está debaixo de uma promessa divina. E assim como o apóstolo Paulo, sob a promessa de Deus, que já desde do capítulo, acho que do capítulo 23, por ali, Deus já havia falado a Paulo que ele deveria pregar o evangelho em Roma. Deus já havia falado a ele sobre isso. E aqui também importava que ele chegasse até Roma. Ei, existe um destino para a sua vida. Ele foi traçado por Deus. E eu penso dessa forma, independente da jornada, independente do caminho, independente dos espinhos que você passar, saiba de uma coisa, você vai chegar no ponto exato que o Senhor Deus determinou para a sua vida. Você vai chegar no ponto exato que Deus determinou para a sua vida. Como aconteceu neste lugar. Nós vamos ver aqui o sentimento deles no versículo 39, quando diz, e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada, que tinha praia, talvez um monte de areia. E eles encalharam o navio naquele lugar. A Bíblia vai dizer. Eles encalharam e pararam ali. São algumas paradas que acontecem nesse navio. Não vou entrar no detalhe, porque eles haviam ainda trocado de navios. O primeiro navio ficou, e depois eles embarcam numa outra embarcação, aonde eles vão em direção à Itália. E o versículo 40, eles vão dizer que eles levantam a âncora, deixam ir ao mar, levantam também as amarras do leme, também a vela, e eles se dirigem à praia. Vai dizer que o navio se despedaçou, porque ficou fixo, ou fixado, ficou imóvel. Então, aqui eu quero parar um pouquinho no versículo 42. Então, a ideia dos soldados era que matassem todos os presos, para que ninguém escapasse a nado, ou para que ninguém se escapasse. E nós sabemos que existe uma trajetória para a nossa vida. E eu estava durante esses dias pensando, orando, e Deus mostrando algumas coisas, e nós sabemos que existe um opositor para tentar parar a história de cada um de nós. Existe um opositor que está pronto para tentar te tirar do foco e você parar a sua jornada. Existe um espírito de oposição que tenta tirar os teus ideais, a tua fé, apagar sim do teu coração a esperança de sobrevivência nessa vida espiritual. Da mesma forma que aconteceu aqui, como Deus
através de Jesus acalmou a tempestade, e aqui não aconteceu essa calmaria, nós podemos entender que até mesmo o adversário talvez tenha enviado essa tempestade para te tirar da rota para onde você deve chegar. E interessante é que mesmo saindo fora do curso, Deus, que tem o domínio de todas as coisas, ainda os leva à direção exata, mesmo eles não enxergando nada, irmão. Naquele tempo não existia bússola, não existia as coordenadas ali, eles olhavam para as estrelas, para a lua, para o sol, para ser governados por elas, em alto mar. E a Bíblia vai dizer que estava tudo coberto, as nuvens, tudo escuro, por causa da tempestade. Então, eles deviam extremamente confiar no Senhor, como o apóstolo Paulo estava então dando exemplo no meio dessa embarcação. Talvez isso possa acontecer na nossa vida. Talvez você tenha um objetivo na sua vida, um lugar para chegar, um sonho para realizar nesta vida ainda, mas as coisas parecem que ficam como essa tempestade, que você não consegue apalpar, que você não consegue visualizar, que você não consegue ver o caminho, a rota que você deve traçar. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus que cuida da sua vida, que conhece o seu coração e desejo da tua alma, Ele cuida de você, no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da dificuldade, Ele cuida de você e Ele vai garantir isso, porque Ele é Deus que providencia, Ele garante isso, que você chegue até o local planejado. Os soldados aqui é a oposição, são aqueles que se levantaram com o entendimento, com o pensamento de matar todo mundo. E eu posso dizer isso, porque nós sabemos que o nosso adversário é o desejo dele, matar, roubar e destruir. E ele vai fazer de tudo para nos tirar desse propósito, do propósito de chegar até o destino que Deus nos projetou. Mas nós temos um Deus, que Ele é muito maior. A Bíblia vai dizer no versículo 43, que o centurião, chamado Júlio, que era um centurião da corte augusta, capitão de 100 soldados, os soldados estavam juntamente com eles, também na embarcação, ou alguns soldados, para cuidarem dos presos. Ele fez uma amizade com o apóstolo Paulo, e vai dizer que ele estorvou esse intento deles, e mandou que aqueles que soubessem nadar fossem se salvando. É interessante, nós não temos na nossa vida, e não dá para comparar, um centurião Júlio, que venha nos defender dessa forma. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que garante a nossa viagem. Eu não vou dizer uma viagem segura, porque nessa situação aqui, eles passaram pelo desespero, passaram por terríveis situações aqui em alto mar. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai registrar, eu acho que é no 2 Coríntios, no capítulo 11, que ele sofreu ali 3 naufrágios. Então ele já tinha experiência em alto mar, e ele já havia sofrido essas situações, esses problemas. Nós não sabemos como é que é o alto mar, né? Talvez alguém aqui já navegou, mas eu quero dizer para você que nós estamos aqui no mar da vida. No mar da vida. Ei, e você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da promessa divina, aquele que garante a sua chegada. Olhando para a palavra de Deus e vendo o desespero das pessoas saindo a nado, em tábuas do navio, em coisas do navio, a Bíblia vai dizer que
todos eles se salvaram em terra. Então aqui cumpre-se a promessa do Senhor, que nenhum deles se perderia. Que nenhum deles se perderia. E o último versículo é o 44, o próximo é o versículo 1 do capítulo 28. E o capítulo 28, eu já falei aqui, já preguei aqui sobre o capítulo 28. Interessante dizer que o destino para onde eles estavam indo era Roma. Só porque eles vão encalhar na ilha chamada Malta. Uma ilha no meio do percurso, aonde Deus providenciou essa ilha. E eu gosto muito dessa passagem. E eu vou repetir ela aqui, para você entender. Quando eles chegam em Malta, a palavra Malta, não vou entrar nos detalhes aqui, mas é uma palavra de origem fenícia. Ela significa lugar de refúgio, lugar de descanso. É onde Deus providencia para a sua vida, em meio às adversidades, em meio ao problema que estava acontecendo na navegação, em ventos contrários, em tempestades da vida, que muitas vezes você pensa que não vai conseguir, que muitas vezes a sua esperança se perde em meio à caminhada cristã. É nesse momento que Deus ele providencia um lugar de refúgio para você. Um lugar onde você pode recobrar as suas forças. Um lugar onde o apóstolo Paulo e os demais que estavam na embarcação ficaram ali por 3 meses. O apóstolo Paulo foi usado por Deus naquela ilha para realizar milagres e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ali eles foram então recobrados da sua força. E no sentido espiritual, há um lugar de refúgio nesta noite para você. Há um lugar de refúgio para o teu coração, há um lugar de refúgio para a tua casa, há um lugar de refúgio para a tua família. Deus providenciou em meio a esta tempestade, em meio a este vale, talvez do deserto da vida, um lugar aonde você pode recobrar as suas forças. E esse lugar está aqui. E este lugar está aqui. É neste momento que o Senhor, aleluia, no momento em que você para nessa rota, na rota da vida, no momento que você para nessa caminhada, é onde Deus então, Ele coloca você no lugar onde você recupera as suas forças. Tem gente que está aqui nessa noite, que talvez tenha perdido já a esperança, ou a sua esperança está tão enfraquecida, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite está aqui como um lugar de refúgio para a tua alma, como um lugar de refúgio para a sua vida, um lugar onde você pode recuperar as suas forças, renovar as suas forças espirituais. Ei, além dos projetos que Deus tem para você nesta vida, nessa terra, você não está sozinho, irmão. Nós vamos chegar ao lugar desejado. Nós vamos chegar ao lugar desejado. Talvez toda a oposição que se levantou contra você durante a caminhada, durante a sua vida de fé, durante a tua estadia nesta vida de fé, aleluia, tentou te desanimar. Nessa noite há um lugar de refúgio para a tua vida, e Deus nessa noite está pronto para renovar a tua esperança. Você está debaixo da promessa divina. Confia no Senhor. Ei, confia no Senhor em meio às dificuldades da vida. Confia nele, que com certeza Ele estará te protegendo de forma muito especial. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Então Deus providenciou Malta na trajetória.
Deus providenciou a ilha Malta na trajetória da caminhada deles, na navegação. E hoje Deus providencia para você também. Nós precisamos chegar. Nós precisamos chegar, irmão, no lugar que Deus propositou para nós. E quando eu falo de lugar, eu falo no céu. Nós precisamos chegar. Além das promessas que Deus tem sobre nós aqui nessa terra, nós temos uma promessa ainda maior. Nós precisamos chegar. Então toda oposição hoje cairá por terra na sua vida. Todo mal hoje cairá por terra na sua vida. Você vai recobrar as suas forças, o nome do Senhor vai ser glorificado, você não vai parar, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus propôs, aleluia, no teu coração nessa noite te renovar. Aleluia, aleluia. Você está debaixo de uma promessa divina. Essa promessa diz respeito ao nosso lar celestial, como também ao teu ministério que Deus tem para você aqui nessa terra. Com certeza, Deus estará te levando a lugares muito mais além do que você imagina. E o que eu falo isso, não falo só de localização geográfica, não. Eu falo, aleluia, é de lugar na presença de Deus. Algo espiritual para você. Para que você venha recobrar mesmo e venha se animar diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo experimentou a promessa sendo cumprida na vida dele, mas em meio às dificuldades, em meio a tantas dificuldades que aconteceu nessa navegação, talvez você esteja passando por esse momento. Quantos questionamentos? Quantos questionamentos na sua vida diária? Quantos porquês nas suas orações? Talvez você tenta e se esforça, mas não alcança algum objetivo. O Espírito Santo de Deus nessa noite está aqui para renovar as tuas forças e te dar esta esperança. E eu falo isso com propriedade, irmão, daquilo que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite. Pode ser que esteja difícil, não vai ser fácil. Foi falado aqui uma frase, acho que foi o Cristiano falou, não vai ser fácil, nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser um mar de rosas. Você vai passar por dificuldades, mas entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus está com você, independente, aleluia, do momento, da situação. Eu não vou dizer que talvez a tempestade vai se acalmar, mas você vai chegar, no nome santo de Jesus. Quero que você fique em pé juntamente comigo, não vou passar do horário aqui. Quero que você fique em pé, e eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração por sua vida, por todos que estão aqui nessa noite. Para que Deus guarde a sua casa, a sua família. Talvez, para que você entenda que em meio à dificuldade, à situação, Deus está com você. Na hora que você imaginar assim, mas está tão difícil, está tão estreito, parece que eu não vou conseguir. Lembre-se de uma coisa: Deus está no controle. Lembre disso, Deus está no controle da minha embarcação. Deus está no controle da minha rota, daquilo que Deus quer para a minha vida. Deus está no controle. Talvez você ainda não passou pela adversidade. Essa pode ser uma mensagem, aleluia, de prevenção para a tua alma, para a tua vida. Quando você passar pela dificuldade extrema, se lembre, Deus está no controle. Quebrou a embarcação, Deus está no controle. Eu não sei nadar, pega em tábua, em coisas do barco, Deus está no controle. Você vai chegar
até o fim. Até o fim. Vamos fazer essa oração? Vamos fazer como um sinal assim diante de Deus que você deseja a bênção do Senhor. Coloque a sua mão assim no coração. Eu quero orar por todos nessa noite. O objetivo desta oração é para que o Espírito Santo conduza você, a tua família, o teu coração a uma vida mais íntima com Ele, e que você possa ultrapassar as dificuldades em meio às lutas e perseguições da nossa vida, e que você possa saber de uma coisa, que Deus está no controle. Além das promessas que serão cumpridas aqui, Deus também vai te levar à promessa maior, que é o nosso lar celestial. Quantos creem assim? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, tua bondade, tua graça, tua misericórdia que envolve a vida de cada um aqui neste lugar. A tua igreja está diante da tua presença, ó Deus, e eu oro por todos aqui. Sim, Jesus, eu oro por todos, para que o teu Espírito Santo envolva o coração de cada um, para que o teu Espírito Santo conduza cada vida, Senhor, diante da tua presença, e para que eles entendam, Senhor, que em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida, em meio às perseguições, os estreitos que vamos passar, nós não viemos nos esquecer que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus que cuida da nossa vida, da nossa casa, é Deus que cuida da nossa família. Senhor, no teu santo nome, ó Pai, eu peço que o Senhor guarde a todos que aqui estão nessa noite, todos que congregam aqui, talvez aqueles que não vieram, mas sejam alcançados por esta oração, para que no dia do arrebatamento, todos nós possamos alcançar este lugar desejado. Renova, Senhor, em nossa vida, ó Deus querido, um coração, Senhor, voltado a Ti. Renova, ó Deus querido, a nossa vida espiritual, para que possamos estar mais perto do Senhor. No nome santo de Jesus, eu te peço, amém e amém.